Olá, graça e paz, esse é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Hoje eu tenho a presença do meu amigo pastor Carlos Souza e eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos e o pastor Carlos vai falar com vocês de Barueri. É isso mesmo, pastor Carlos? Isso mesmo, meus amigos, meus irmãos. Ô, Ricardo, que alegria, que prazer estar com você, estar com o seu público. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso o nosso bate-papo aqui. E as pessoas serão esclarecidas e edificadas também. Uma honra e um prazer muito grande estar com você. Eu que agradeço, pastor Carlos. Eu que agradeço. Pastor Carlos é um amigo meu e a gente está se conhecendo há pouco tempo, mas parece que eu conheço o pastor Carlos de anos. Parece que eu conheço ele há anos. Nós vemos de cidades vizinhas, né, do interior do estado de São Paulo. Eu sou de São José dos Campos, você é de Jacareí, né, pastor Carlos? É isso mesmo? Eu sou nascido em Jacareí, criado em Jacareí. Aí depois nós migramos ali para Santa Isabel, que é do ladinho, né? Eu tenho até casa em Santa Isabel ainda até hoje lá. Meus irmãos moram lá. Meus pais já são falecidos, né? Mas tem muitos amigos em Jacareí, São José dos Campos. Eu fui pastor em São José dos Campos. Eu fui pastor bairro? Auxiliar. Fui, não, ali no Paulista, atrás da rodoviária. Não tem a rodoviária de São José? A rodoviária de São José dos Campos? Atrás da rodoviária tem a Assembleia de Deus, Ministério da Madureira. Eu fui pastor auxiliar ali. Fui pastor auxiliar ali. Poxa, eu estava vendo um vídeo seu, você falando sobre a Catedral da Universal, aí de São José dos Campos. Sim. Né? E eu conheço ali tudo, conheço aquela região toda. Uma bênção. Bacana, bacana. Eu, quando criança, adolescente, eu fui algumas vezes com a minha mãe congregar ali na sede da Madureira ali. Eu esqueci o nome da rua, bem perto do Piratininga, não é mesmo? Do lado do Piratininga. Isso atrás da rodoviária. Sim, Hoje não. Isso Hoje eles construíram um novo templo lá, compraram um terreno, construíram uma igreja bem grande. Eu não sei se o pastor ainda é o mesmo. Lá na época era o doutor Hélio da Silva Santos, que era o pastor presidente. Eu fui pastor auxiliar ali, fui um dos pastores ali. Enfim, a gente tem aí uma vida dentro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Ministério do Belém, como pastor também de igreja. Aqui em São Paulo, na Rádio Musical 105.7, eu tinha programa aqui na Rádio Musical, enfim, só que era difícil, porque eu fazia o programa às 8 horas da manhã, das 7 da manhã até as 8 horas da manhã. Só que a madrugada toda vinha o bispo. Aí não tinha como, né? Ele ficava 300 horas no ar, aí eu tinha só uma horinha de programa, não tinha como, né? Então, não dava certo. A minha mãe, lógico, a gente veio do Campo dos Alemães. Se quiser deixar o microfone ligado, pode deixar, não tem problema não. Pode deixar, não interfere não. A minha Conheço mãe Campos Alemães. É do Campos Alemães. Eu cresci, a minha adolescência, eu cresci ali no Campos Alemães, tudo. Mas o meu irmão, depois que ele já há um tempo, ele congregou bastante tempo na Conselheiro Rodrigues Alves, lá na Missão, no Templo Grande lá da Missão. Então eu cresci nesse ambiente. Luiz Celares, não é? Tudo. Lá no Luiz Celares? Lá no pastor Luiz Celares, né? Eu conheci o Celari. Olha! O meu irmão conheceu o Celari. O meu irmão já tem mais assunto para tratar da Assembleia de Deus, que eu nunca fui assim membro da Assembleia de Deus. Assim, eu cresci, né? Daí depois fui viver Graças a Deus. Vida, tudo. Graças a Deus. E eu tenho muitos amigos lá. Eu tenho muitos pastores, amigos, queridos mesmo, pessoas que até hoje eu tenho contato. E a minha mãe sempre ali, mais da região sul ali, né? Minha mãe congrega até hoje lá no Campo dos Alemães, né? Mesmo que dividiu Missão, Belém ali, mas ela tá lá até hoje.
Você chegou a pegar aquela época daquela briga lá do José Wellington Bezerra da Costa com o Luiz Celares ou não? Ah, Você peguei, pegou? peguei, Você peguei lembra? sim, lembro. Eu fui parar na delegacia com a minha mãe. Sério. E hoje, até Sensacional. hoje, eu no trabalho aqui, eu, eu lembrei desse fato, porque eu lembro que dividiu, né? São José dos Campos dividiu, foi aquele escândalo, foi que é um ministério, é um campo muito grande lá. Na época era 120 igrejas. Era mais de 100 mil membros. Era Tinha Assembleia de muita Deus naquela gente, região. era Era. uma região muito grande. E, Isso. e teve uma disputa, uma assim, acirrado, nervos acirrados, Eles e iam para televisão, lá no aqueles Vale, TV. pastores chegando com segurança armado e tomando Isso, tudo e verdade. tal. E a minha mãe, na época, a minha mãe era dirigente do circo de oração. A minha mãe era uma das dirigentes do circo de oração. Ou eu não lembro se era dirigente ou era tesoureira na época. E a minha mãe tinha com ela um volume de oferta do circo de oração. E as irmãs, em comum acordo, dividiu. Já sabia quem ia ficar para um lado e quem ia ficar para o outro. As irmãs, que não tinha nada a ver com a disputa, mas as irmãs tendeu a ir muito para o lado que o marido escolheu, né? Daí as irmãs, em comum acordo, então já que a gente está dividindo tudo, dividiram cadeira, dividiram o banco, dividiram o som, as irmãs entram em comum acordo, vamos dividir a oferta do circo de oração, que as irmãs juntam para as festividades, as coisas, tudo, né? E dividiram tal, se reuniram algumas testemunhas, dividiu o valor tal. Quando os pastores ficaram sabendo que teve essa divisão, deu um problema, deu um bafafá e ameaçaram lá em casa, porque eles estavam indo armados. Às vezes teve um irmãozinho que ele tinha comprado um playback, era dele. Como o irmãozinho cantava, o playback ficava na igreja. E ele levou o playback para casa. Era dele. Comprou com o dinheiro dele e tal. E foram lá pastores com seguranças armados na casa dele tomar o playback. Meu Deus! E mandaram recado que eles queriam o resto da oferta que ficou com a minha mãe, que eu não lembro agora, muitos anos. Eu não lembro se ela era tesoureira, era dirigente. A minha mãe pegou e falou assim: vamos para a delegacia agora. A minha mãe foi lá, foi para a delegacia. E a princípio o delegado era meio conhecido meu, né? Por causa da adolescência, aquela bagunça toda, já era meio figurinha carimbada. O delegado pensou que a minha mãe ia falar alguma coisa de mim. Daí, pastor Carlos, a minha mãe conta a história para o delegado, e hoje eu lembrei dessa história. O delegado falou assim: dona, eu acredito na sinceridade da senhora. Ele lavrou um termo, né, circunstancial, e deu para minha mãe: a senhora vai ficar com o dinheiro e você mostra para quem te procurar. E se alguém falar alguma coisa do dinheiro, ameaçar a senhora, eu vou pessoalmente buscar esse pastor. Porque eu tenho um monte de bandido para prender. Eu lembrei isso hoje. Olha! Eu tenho um monte de bandido para prender, eu não tenho por que ficar preocupado com picuinha, picaretagem de pastor evangélico. E dado o tema, eu lembrei disso hoje. Você vê isso, a gente tem a gente não se imagina os evangélicos pela a história que tem dos evangélicos no Brasil e tudo, não era para estar frequentando delegacia, páginas de jornais lá do lado policial e nem estampando os principais jornais
do horário nobre de televisão, né? Tá repercutindo aí, hein, Ricardo? Tá repercutindo aí nos Estados Unidos, aí no Canadá, tá repercutindo aí a questão desse esquema de corrupção no MEC aqui no Brasil, que estourou ontem essa bomba aqui. Ó, eu não vi, eu sou sincero que eu não vi, mas com certeza nos jornais regionais da comunidade brasileira, com certeza está repercutindo. Eu não vi, eu não tive tempo. Mas tem muita coisa que acontece aí no Brasil que repercute aqui sim, viu? As pessoas pensam. É uma loucura, não, né? As pessoas é triste, né, Ricardo? Não, mas isso é triste, é feio. Às vezes tem tema que eu trato com um americano aqui que eles falam que é um horror. As coisas que acontecem no Brasil, eles falam que. Eles falam, vocês merecem um troféu. Cup. Ele é uma taça, né? Eles falam taça, né? One cup. Eles falam assim, não, os brasileiros merecem uma taça, um troféu, porque vocês eleva o nível dos absurdos a um extremo tão grande que assusta eles. Sensacional, verdade. E eu assisti hoje, para quem não sabe, o Pastor Carlos, ele tem um canal no YouTube, né, Pastor Carlos? Isso. O nome do canal é o nome do senhor mesmo, né? O meu nome é Pastor Carlos Souza. Uhum. Então, o Pastor Carlos, ele tem um canal no YouTube, sempre está colocando ali temas do momento, está discutindo temas ali com base bíblica, estudo. Eu sempre estou acompanhando o Pastor Carlos, já tem acho que uns 2 meses que eu acompanho o Pastor Carlos. Nós fomos apresentados através do Hafner, né? Do canal Voo da Coruja. Maravilhoso. O Hafner é um lord, é um gentleman, é um cara. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Hoje, ele é sensacional. Hoje o Hafner também estava tratando um tema que vai cair muito nesse tema que a gente vai tratar hoje, da política e os evangélicos. A corrupção no meio da política e envolvendo os evangélicos. E hoje ele estava tratando um tema lá da Assembleia de Deus do estado do Pernambuco, lamentável. E o Hafner estava com um advogado, que também é membro da igreja, ele tratando aquele tema ali no mais alto nível, no mais alto gabarito. E assim, eu me espelho muito no Hafner, no YouTube, estou aprendendo muito com ele, ajuda muito, né? Ele sempre está me ajudando, dando uns toques. E a gente foi apresentado lá, né? E a gente tá aí um acompanhando o vídeo do outro, às vezes estou na live. Ontem eu estava na live com o Pedrosa e eu vi. Eu apareci lá. Quando você apareceu lá. Outro dia eu estava sozinho de madrugada, aí eu pensei que eu estava sozinho e estava você me assistindo de tonérica. Eu estava lá. Eu estava deitado e eu estava esperando a minha esposa ainda vir, porque era domingo, né? Estava esperando ela arrumar as coisas das crianças para a escola o outro dia e tal. E ela estava lá conversando com as crianças, daí eu falei assim, apareceu a notificação do pastor Carlos, eu vou escutar. E ele pensou que estava sozinho. Não, eu estava lá. Meu Deus. Deixa eu só deixar o celular no silencioso aqui, para as mensagens não atrapalhar. Pastor Carlos, vamos começar no tema desse escândalo que estourou de ontem para hoje, né? Envolvendo gravação, um áudio envolvendo o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, é isso mesmo, né? Com um pastor evangélico. Eu até vi hoje, o senhor postou o vídeo no canal, fez um comentário, e eu achei pertinente convidar o senhor um momento oportuno para a gente estar batendo um papo sobre esse assunto. O que o senhor tem, a princípio, para a gente começar esse assunto? O que o senhor acha? Como que você está vendo tudo isso acontecer?
Olha, Ricardo, para você e o seu público, esse assunto é muito importante, ele é atual, estourou a bomba ontem aqui no Brasil, está todo mundo escandalizado. Hoje, agora há pouco, no Jornal Nacional, está passando o Jornal Nacional ainda, o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que também é pastor, membro da Assembleia de Deus, ele não teve coragem de colocar a cara dele na rua hoje. Ele entrou para trabalhar hoje lá no gabinete dele, em Brasília, ele entrou pela porta dos fundos, para não encarar o jornalista nos olhos. Você acredita nisso? Tamanha vergonha que o Milton Ribeiro está passando, e não só ele, mas faz toda a comunidade evangélica passar também. E o absurdo disso é o seguinte, é que tem mais 2 pastores envolvidos, um deles é o pastor Gilmar Santos, que é pastor de convenção no Goiás, pastor de igreja no Goiás. O outro pastor é o pastor Arilton Moura, que também é pastor. Inclusive, eles participaram de várias reuniões do MEC lá, junto com o ministro da Educação, que é o Milton Ribeiro, e a coisa está feia aqui no Brasil. Pra você ter ideia, Ricardo, a situação está tão feia no Brasil que o ministro da Educação, olha que situação, o ministro da Educação, o responsável pelo MEC, o Milton Ribeiro não teve coragem de trabalhar hoje e entrar pela porta da frente. Ele foi pela porta dos fundos. Tamanha vergonha que está passando no ministro da Educação aqui no Brasil. É lamentável, né? Se tratando disso daí, eu falo uma coisa e eu tô até para gravar um vídeo a respeito disso. Por que eu deixei de ser evangélico? Eu não me considero evangélico mais porque dá vergonha. Nem eu. Não, você é evangélico? Não sou evangélico mais. Mas eles acham que a gente não tem fé em Deus, né? Ele já transfere para isso daí. Porque, na verdade, evangélico não passa de uma sigla, né? É só uma sigla. Porque Jesus não era evangélico, as pessoas têm que entender isso. Jesus não era evangélico. Jesus não era cristão, as pessoas têm que entender isso. Jesus não era crente, porque crente, como se diz, até o diabo é crente. Jesus era um judeu, mas todo o ensinamento de Jesus para o estilo de vida, o lifestyle de Jesus, ele nos convidou para ser discípulos. Como pode um discípulo de Jesus estar envolvido em tamanhas corrupções? Porque não é assim só do exclusivo que aconteceu agora, explícito, né? É uns áudios que assim mostra que eu acredito que se cavucar vai aparecer muito mais coisa. Nessa terra tem minhoca, meu amigo. Se meter um enxadão aí, vai sair cada grandona. E o medo que eu tenho, o Ricardo, para você e o seu público aqui do Segunda Opinião, é o seguinte: o medo que eu tenho como pastor, como pregador do Evangelho, como servo de Deus, o meu medo é o seguinte: é de respingar toda essa sujeira e a sociedade pegar birra, pegar ali um certo rancor, um certo ranço do povo evangélico. Porque, de qualquer maneira, Bolsonaro trouxe os pastores e de segunda mão trouxe junto o povo evangélico. Sim. Lembrando que o Bolsonaro não é evangélico, ele é católico, e pode sujar até os católicos. Então, assim, olha que situação terrível. O ministro da Educação, responsável pelo MEC, o ministro que é pastor também, o Milton Ribeiro, junto com o Arilton Moura. É isso mesmo? Parece que ele é presbiteriano, parece que sim. Né? Parece que sim. Ele foi chamado para fechar uma lacuna dos outros ministros que vieram anteriormente da educação, sim, né? Tinha até um ministro da Educação que fazia apologia ao nazismo, não sei se você lembra. Lembro disso daí. Olha que o Bolsonaro tá mal para escolher ministro, né? Essa pasta da educação é uma pasta que é assim que desde o começo está trazendo um desgaste para o governo. É um pior que o outro que entra ali e estoura essa bomba agora de
de negociata com outros pastores, né? E pastor Não, assim, não é pastorzinho pequeno, é pastor que tem nome, que é conhecido no meio evangélico. não, pastor, famoso nos bastidores das igrejas evangélicas no Brasil, nos eventos grandes aqui no Brasil, envolvendo aí grandes eventos, grandes entidades, grandes encontros evangélicos, enfim, pastor Gilmar Santos é um figurão, pastor Gilmar Santos é um figurão do meio evangélico. Ele é muito famoso no meio evangélico por causa de suas pregações e tal. E aí, o pastor Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação, fazia reuniões semanalmente, mensalmente, com o Gilmar Santos e com o Aranilton Moura. Detalhe, uma das reuniões, Ricardo, uma das reuniões que estava lá, o ministro da Educação, estava o Gilmar Santos, estava o outro pastor, eles foram conversar com os prefeitos. O prefeito, coitado, está ali querendo uma verba do Ministério da Educação para fazer uma creche, fazer uma escola, comprar livros para as crianças. Aí, os pastores chegaram lá e falou assim, isso aqui o Gilmar Santos fez isso e o pastor Arilton Moura fez isso, debaixo das barbas do ministro da Educação, que é o Milton Ribeiro, com aval do presidente Bolsonaro. Inclusive no áudio tá assim, eu vou ajudar os amigos do pastor Gilmar Santos amando do Bolsonaro. Isso é que tá no áudio. Aí sabe o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, que o pastor Gilmar Santos, junto com o pastor Arilton Moura, pegaram um prefeito lá do interior do Maranhão, que uma cidadezinha do interior do Maranhão, por nome de Luiz Domingues, o prefeito Gilberto Braga, de Luiz Domingues, chamou ele e falou assim, ó, você quer uma verba lá para construir a sua escola, para construir uma creche, comprar livro para as crianças? Você quer a verba? Então, ó, eu tenho o poder de assinar lá e falar com o chefe lá, com o ministro da Educação, liberar milhões lá para o seu município. Mas eu preciso aí de uma grana e de uma barra de ouro de 1 quilo para liberar a verba. Olha que absurdo. 1 quilo? 1 quilo de ouro. Rapaz, 1 quilo de ouro. Que absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um acharcamento que esse povo faz com a cara na cara da população, porque, ó, quando eu apoiei o governo Bolsonaro, eu confesso, tem vídeo meu na internet pedindo voto pro Bolsonaro. Eu não posso negar isso. Uhum. Meu irmão falava para mim assim, olha lá, Ricardo. Eu falei, não, Bolsonaro, tal. E eu não sei, eu tive uma identificação, não sei se porque eu servi o exército, coisa desse tipo, e eu nunca tinha votado, aliás, eu votei no PT uma vez só e daqui a pouco eu conto o porquê. Eu votei uma vez só na Dilma. Uma vez eu votei na Dilma. E então, para mim, ali eu já tinha aquela coisa, não vou votar no PT, não vou votar no PT, não tem nada melhor, vamos votar no Bolsonaro. E todo mundo com aquela esperança de que vinha coisas melhores. A princípio eu acreditei pelas promessas que ia acontecer coisa bacana, né? Eu acreditei nisso. Só que eu sou do tipo assim, pastor Carlos. Eu não tenho político de estimação. Eu aqui nos Estados Unidos, eu via coisas boas no Trump, como eu também via coisas negativas. Quando ele acertava coisas que era coerente com a economia, que ia beneficiar todo mundo e tal, eu era favorável. E quando ele tomava as atitudes dele, as atitudes dele na área econômica aqui para a gente foram muito boas. O negócio para todo lado que você andava para a rua era a placa contrata-se. Você passava numa rua, você via assim 10 placas contrata-se. E não tinha quem contratar. A economia aceleradíssima. E só que, por outro lado, a imigração, ele sempre foi muito cruel, foi muito ruim e tal. Então, eu sou assim, eu defendo hoje ideias, eu não defendo políticos.
Se o Bolsonaro tiver uma ideia boa, eu vou apoiar, eu vou acatar. Se ele tiver uma ideia ruim, eu vou rejeitar. Se ele fazer merda, eu vou cobrar, como um cidadão mesmo, eu morando aqui nos Estados Unidos, a minha cidadania é brasileira e eu pago imposto aqui nos Estados Unidos e pago imposto no Brasil. Então eu dou a minha opinião. Hoje eu não levo para esse lado. Mas a minha preocupação foi quando teve eles montaram o governo e tal. Essa proximidade de política e religião, para mim, sempre foi preocupante. Eu acredito que da tua parte também, ou não? Não, com certeza, com certeza. O próprio Cristo, ele pediu uma moeda e ele pediu para ver o rosto do personagem na moeda. E era o rosto do imperador romano. Sim. E Jesus disse, olha, vocês estão vendo aqui a moeda? Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele traçou ali uma margem de segurança. Olha, não se envolvam com César e não permitam que César se envolva com as coisas de Deus também. Então traçou uma margem. Você sabe que do 1º, 2º e 3º século a igreja ia bem. Mas a partir do 4º século a igreja começou a ir mal. Por quê? Porque os pastores pobres, humildes, simples, os bispos, muitos deles não tinham casa, não tinham o que comer, era uma vida muito difícil. Então, do 4º século em diante, quando a igreja se uniu com o Império, né, o Império Romano, através de Constantino mentiu lá, dizendo que tinha visto uma visão da cruz de Cristo, ele se converteu, aí ele tentou aproximação com os cristãos e fez da religião cristã oficial do Império Romano. Quando teve essa fusão da igreja com o Império Romano, a igreja se politizou. Quando Constantino decreta que o cristianismo é a religião principal do Império, a única religião principal do Império, então o cristianismo passou a ser adotado até por aqueles que não criam, mas aonde estava o Império Romano estabelecido, a pessoa era cristão. O negócio é o seguinte, é que quando a igreja se une com o Estado, dá problema, meu amigo. A gente está vendo isso no governo Bolsonaro, um montão de pastores que estão aí puxando o saco do Bolsonaro, andando atrás do Bolsonaro, andando em jatinhos da FAB, sabe? É um absurdo. Aí, Ricardo, o que me preocupa a longo prazo, não sei se a curto prazo, porque tudo pode acontecer no Brasil, o Brasil é uma bomba. É igual ao Putin, a cabeça do Putin, só ele sabe o que tem lá dentro, né? Não dá para você saber o que tem na cabeça do Putin. Esse é o Brasil. De repente, amanhã ou depois pode o Brasil ir bem, amanhã ou depois pode o Brasil ir mal, e isso vai cair no colo do Bolsonaro, né? Eu acho, assim, o Bolsonaro um tremendo de um político. Eu acho ele um tremendo de um político. Um homem sensacional. O problema do Bolsonaro é não dar limite a essa liderança evangélica. Não ao povo evangélico. Não ao povo evangélico do modo geral. Geralmente é a liderança, né? É a liderança, porque essa liderança tem um puxa-saquismo que é por interesse, Ricardo. Por exemplo, eu estava vendo agora aí, meados de 2020, o filho do missionário R.R. Soares, o Davi Soares, que é deputado federal, ele fez uma lei que perdoou as dívidas das igrejas evangélicas no Brasil. A gente sabe que igreja isenta de imposto de renda no Brasil, mas existem outros tributos que a igreja tem que pagar. Nem os outros tributos e impostos que a igreja tem a obrigação de pagar, a igreja pagava. E então esse filho do missionário R.R. Soares, da Igreja da Graça de Deus, fez a lei que o Bolsonaro ele pediu lá para as pessoas aprovarem na Câmara e no Senado, a lei passou, só que ele tinha impedido, né? Ele tinha dito não para a lei. Só que ele pediu depois para passar na Câmara e passar no Senado. Aí ele aprovou. Aí passou o perdão da dívida das igrejas evangélicas no Brasil. Aí vem cá. Por que será que essa liderança evangélica andava atrás do Bolsonaro? Edir Macedo, R.R. Soares, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, Valdomiro, o Manuel Ferreira, o Valdomiro Santiago, Apóstolo Rina, Silas Malafaia, mas um montão de liderança evangélica do Brasil todo, indo a Brasília e tal. Aí o crente comum,
Sabe, Ricardo, aquele crente comum que é, às vezes, alienado da situação, Sim. ele fica assim, olha que bonito, o pastor está orando pelo... que essa liderança queria que o presidente sancionasse o perdão das dívidas. O perdão das dívidas das igrejas evangélicas era só interesse. E aconteceu isso em 2020. Você tem ideia de quanto que esses segurões deviam aí, não? Eu acredito quase uns 2 bilhões, não é não? Não é muita grana. Vou citar aqui só alguns exemplos, só para você ter ideia. A Mundial, por exemplo, a Mundial do Valdomiro. A Igreja Mundial do Poder de Deus devia, sabe quanto? 153,600 milhões de reais. Ou seja, quase 160 milhões de reais devia a Igreja Mundial do Poder de Deus. Aí você pega, por exemplo... os tributáveis, porque já tinha coisa que já estava isento. Exatamente, já tinha estourado, né? Já tinha estourado. A Igreja Renascer em Cristo, lembra da Igreja Renascer em Cristo, sim, Ricardo? Aquela que o apóstolo Estevão Hernanes e a bispa Sônia Hernanes foram sonegar imposto aí na América. Aqui. Deixa eu falar uma coisa, só um adendo. Os americanos falam uma coisa aqui: mate uma pessoa, mas não deva a Receita Federal daqui, o IRS. Rapaz, eles cobram até os centavos. Eu fiz o imposto do ano passado e eu errei na hora do desconto. Na hora de eu pagar, a contadora tinha falado, ó, você tem que pagar isso daqui, esse você tem que pagar de uma vez, esse daqui você pode pagar aos poucos. Eu falei, ok. Tipo assim, ficou uns centavinhos para trás. Eles mandaram 2 cartas cobrando aqueles centavinhos. E os centavinhos veio com juros. Então, uma coisa aqui nos Estados Unidos que dá cadeia mesmo é Receita Federal daqui. O IRS daqui não refresca para ninguém. Pra você ter uma ideia. Por que será que o Macedo não quer morar aí de vez, hein? Ele Macedo é meu vizinho aqui, você sabe, né? Ele tá meio assim, como que se diz aqui, ele não fixa a residência aqui, assim, ele para aqui e voa. O pessoal já andou vendo umas coisas aí que ele tá meio com medo daqui. Ele vem, mas com medo, não fica à vontade. Porque essa turma, se brincar, se essa turma levar eles a sério mesmo, olha... Então, Ricardo, para você e o seu público aí, do Segunda Opinião, olha só, esse casal de pastores, o Estevão Hernanes e a Sônia Hernanes, ficaram presos aí nos Estados Unidos por sonegação fiscal. Agora, você não tem ideia de como é que eles levavam dólar do Brasil para os Estados Unidos. Sabe como? Não era na cueca, nem no paletó. Era dentro da Bíblia. Eles tinham uma Bíblia com fundo falso. Você olhava, sim, era a Bíblia, mas dentro não tinha folha. Tinha um compartimento secreto cheio de dólares. É assim que eles conseguiam ter uma boa vida aí nos Estados Unidos. Não era trabalhando, não era cortando grama, nem pintando casa, nem nada. Eles sonegavam, levavam dinheiro da igreja que eles transformavam em dólar aqui, aí para os Estados Unidos. Só que aí, meu amigo, aí a lei funciona, né? Aí o chulindró é quente, meu irmão. Então, ainda mais nesse assunto de sonegação fiscal. Aí foram presos aí. Detalhe, eles faziam um culto para a igreja aqui em São Paulo, no Cambuci, na Lins Vasconcelos, pela internet, pelo telão online. E detalhe, logo que eles voltaram para cá, passou alguns anos, o teto da igreja caiu. Caiu sobre os fiéis. Matou muitos fiéis. Pessoas perderam a vida aqui em São Paulo. Quando o teto da igreja Renascer em Cristo. Deles? Você não lembra que a Renascer caiu o teto? Eu lembro de uma vez que caiu da Universal. Deles eu não lembro. Não, caiu da Universal
E caiu também na Renascer. Inclusive, pra você ter ideia, a Renascer em Cristo teve bens penhorados pela justiça para indenizar familiares que não receberam nenhum centavo da igreja. Olha pra você ter que loucura. E aí, essas são as figuras que cercam o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É de se lamentar, né, Ricardo? Essa que é a minha preocupação. Assim, a gente sabe, nós que vemos já do evangelho, do berço evangélico há anos, a gente sabe quem que é essa turma toda. A gente que trabalha, já trabalhou, hoje eu não trabalho mais, que a gente trabalha nesse meio, a gente sabe as reais intenções dessa raça. Eu falo raça porque se a gente for ver lá no tempo de Jesus Cristo, Jesus também chamou esses tipos de raça de víboras. Jesus se referia aos religiosos. E Israel, Jerusalém, estava embebedecida, estava ali envolvida com a corrupção do Império Romano. E a mesma coisa a gente vê hoje. A gente vê a mesma coisa hoje no Brasil, essa liderança evangélica, que a gente sabe que não vale nada, um odeia o outro, um odeia o outro. Eu fico assim impressionado. Quantas vezes eu vi Macedo xingando Malafaia, Malafaia xingando Macedo, o do chapelão lá, o Valdomiro, xingando Macedo, Macedo xingando Valdomiro, um xingando o outro. Você entrar nesse YouTube, nessa internet, aí você vê uma sujeira de um apontando a sujeira do outro. E o Messias e o presidente Jair Messias Bolsonaro, como um Messias, conseguiu juntar esse povo todo. Isso que eu queria saber, que feitiçaria o presidente Bolsonaro conseguiu fazer para juntar esses evangélicos tudo num lugar só. A feitiçaria, nós sabemos qual que é, ó. Dinheiro e poder. É impressionante, pastor Carlos, é impressionante. Impressionante. Ricardo, eu vou te falar uma coisa. Ó, você vê que está acontecendo os escândalos. Hoje que o Silas Malafaia veio se pronunciar sobre essa situação do ministro da Educação, junto com Gilmar Santos e esse outro pastor Arilton aqui no Brasil. E detalhe, o Malafaia diz que o pastor, ministro da Educação, ele precisa se explicar. Aí vem cá, só que o Malafaia não falou nada do perdão das dívidas das igrejas evangélicas no Brasil em 2020. Porque assim, o Malafaia quer defender os evangélicos, defender o povo de Deus, etc e tal. Aí ele fala alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, só quando tem o interesse dele pelo meio, falando do Silas Malafaia, ele não se pronuncia. Sabe quanto é que a igreja do Silas Malafaia e a sua associação devia? 35 milhões e 700 mil reais. Por isso que o Malafaia não falou nada do perdão das dívidas das igrejas evangélicas no Brasil, ficou quietinho. Por quê? Porque se a igreja do homem de chapelão, que é o Valdomiro Santiago, a mundial, devia mais de 90 milhões, mais de 100 milhões, a do Malafaia devia quase 40 milhões. Então todo mundo foi favorecido. Aí assim, essa quizumba e essa macumba que foi feita pelo Bolsonaro para reunir toda essa corja de cobras em um único recipiente, era o perdão das dívidas. Então estava interessado em serem perdoados e beneficiados no lado financeiro, é lógico, né? Para você colocar todo mundo, já pensou? Silas Malafaia junto, Edir Macedo junto, Valdomiro junto. Tem que ser algo muito, muito especial para uni-los, né? E, ó, falar em Macedo, para mim foi muito emblemático. Para mim é muito emblemático esse assunto quando eu vejo Edir Macedo, Bolsonaro ajoelhado diante do Macedo, em pleno templo de Salomão. Bolsonaro se ajoelha diante de Edir Macedo e do genro dele. Edir Macedo pega
uma taça com azeite galo. Azeite galo. Não vem com essa conversa que é azeite de Israel, não. Porque lá na Universal eles pegam qualquer azeite. Azeite galo. Pega o mais barato que tem lá. O pastor fala, ô, fulano, vai lá no mercadinho e traz uma lata de azeite lá pra gente. Daí do jeito que põe ali, despeja ali, sai ungindo as pessoas falando que é azeite de Israel. Daí Edir Macedo unge Bolsonaro em cima do altar do Templo de Salomão com azeite galo. E daí fala, ó, que a partir de se eu sou homem de Deus, a partir de hoje, um foi o teu governo e outro será daqui para frente. Foi essas as palavras de Edir Macedo que não saiu mais da minha cabeça. Eu falei, pronto. Ó, meu irmão tá entrando, pastor Carlos. Ah, legal, legal. E aí, tudo bem com vocês? Ô, tudo bem, Cássio? Tudo bem, como é que você tá, pastor? Ricardo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar com vocês aí, gente. Ó, o Ricardo fez uma colocação importante aqui. Ele sabe que o azeite que ungiu o Messias brasileiro foi o azeite galo. E não era de Israel, não, era da vendinha da esquina, ali no trás. Deixa eu só apresentar a turma aqui do canal. Aos inscritos do canal e quem está assistindo esse vídeo, o pastor Carlos eu já apresentei. E esse que entrou agora na live é o meu irmão. O mais bonito. Tá ele aí. Para quem não conhecia ele tá até convidado a participar já em outras lives, tá? Tamo junto, mano. O Cássio tá aí participando com a gente. Tamo junto. Cássio, a gente começou aqui deu uma pincelada nesse assunto do ministro, né? Desse escândalo que estourou aí. E eu e o pastor Carlos, a gente estava comentando como o Bolsonaro conseguiu, a feitiçaria que o Bolsonaro fez para juntar essa raça toda junto. Pastores que se odeiam, líderes de denominações das mais variadas, que um odeia o outro, um mais ganancioso que o outro, um mais cobra que o outro, e conseguiu juntar todo mundo num lugar só. O que você tem para falar disso? Ai, mano, é complicado, pastor. Olha, isso já vem de muito tempo, na verdade, né? Não foi como é que eu vou dizer? Não foi um assunto, como é que eu vou dizer? Não foi pontual. Isso já vem um fenômeno já há uns 30 anos na igreja evangélica. Entende? A gente tem vindo... Antigamente, a gente via os evangélicos, era um povo até um pouco ignorante. Desculpa aqui, né? Era até um povo meio ignorante, com certos usos e costumes. Era um povo mais sério com a Bíblia. E parece que, com o tempo, esse povo foi cada vez se deteriorando, não só doutrinariamente, mas até a ganância apareceu nesse momento também e mostrou quem eles são de verdade, né? Acontece que é uma coisa também de se pensar como que Bolsonaro conseguiu colocar todo mundo na vala comum. Na vala comum, né? É verdade, desculpa o termo, mas é verdade mesmo, né? E todos eles, até um tempo atrás, eram igrejas assim que você podia imaginar, alguns pastores sérios, algumas igrejas sérias, e de repente os caras se corromperam. Mas minha mãe costumava, nossa mãe, né, mano? Costumava falar pra gente que ninguém dorme santo e acorda bandido, né? Isso já tá vindo, já é uma sequência de coisas, de bastidores que nós muitas vezes desconhecemos, o povo desconhece, né? E o evento Bolsonaro é um evento que nos faz pensar bem, porque quando ele se batizou em 2016, já era para
Ele foi, vamos dizer assim, foi um ato bem marqueteiro aquilo lá. Só interrompendo, quem fez o batismo do Bolsonaro tá preso, não tá? Tá, é o Everaldo, né? É o Everaldo, pastor Everaldo. Pastor Everaldo, tá preso. Partido Social Cristão. Exatamente. E você vê uma outra coisa que nos chama atenção, de repente, um candidato que falava tanta boçalidade da televisão, no CQC, inclusive eu vi entrevistas do Marcelo Taz na época que ele dizia que o CQC, em parte, tem uma certa culpa nisso, porque quando eles queriam fazer a audiência do CQC subir, colocava o Bolsonaro falando aquelas bobajadas todas, e a gente achava assim, nossa, que tosco, tal, e muita gente achava engraçadinho aquilo, né? Que belezinha, olha, ele fala coisa tosca, olha como é que ele é grosso, né? E parte do seu eleitorado se identificou com isso. Eu falei pro pastor Carlos que eu votei nele. Eu gravei vídeos para defender ele, porque tinha que ser eleito e tal. E a gente hoje... A gente olha hoje dessa maneira o Bolsonaro há tantos anos lá no Rio de Janeiro, e muitos deles ligados a milícias, a milicianos principalmente, tá aí, né? Quem que conhece o Rio de Janeiro sabe o território das milícias, o escritório do crime lá de Muzema e Rio das Pedras, sabe quem é essa família, quem é essa turma, né? E, de repente, os evangélicos se identificam com esse evento e dá suporte a isso. Então, quer dizer, o marqueteiro do Bolsonaro, ele foi feliz no ponto, olha, os evangélicos, eles são moralistas, eles gostam de assuntos que não mexem com, que falam de família, aborto e coisas assim do tipo. Daí você vê pessoas assim como Damares ou como outros evangélicos que dão suporte ao Bolsonaro por causa desse tipo de linguagem. E dificilmente você consegue abrir a cabeça do bolsonarista quando você mostra esses fatos para eles. Porque ele tem um linguajar, um jeito de falar. Tudo do Bolsonaro, ele não é falado embora ele não seja tão intelectual assim falando, intelectualmente elevado, mas ele não é burro. Que quando ele fala qualquer coisa que ele fala, ele tem metodologia, e tem uma turma dele que gosta de ouvir aquilo, e precisa ouvir aquilo. E daí ainda mais, Cássio, quando é filtrado por pastores evangélicos que estão ali do lado dele com interesse, né? É inacreditável. Os evangélicos brasileiros, eles são meio parecidos com o Centrão. Sempre foram assim. Sempre quando eles estiveram do lado do poder, quem está no poder, eles sempre estão do lado, estão juntos, estão tentando chegar ali a algum acordo, sempre estão tentando alguma benesse. Isso ainda se dizia alguns anos atrás, não sei se o pastor se lembra, mas alguns anos atrás se dizia que a gente tinha que ter um presidente crente, né? Um presidente evangélico, né? Meu Deus do céu, imagina se nós tivéssemos um pastor evangélico, o que seria desse... Olha o que nós estamos vendo aí. O ministro que é de uma pasta super importante, da educação, é um ministro presbiteriano, do Mackenzie, que não é uma faculdade qualquer, a gente podia dizer assim. Uma das mais importantes em São Paulo, verdade, no Brasil. Exatamente. E todos diziam, não, esse aí, ele entende de educação, ele é especialista nisso, formado na USP e tal e coisa. E a gente olha que está ligado com o pessoal da Assembleia de Deus, que a gente já sabe como é que eles são, tendo em vista o que a gente viu do pastor José Wellington no Estadão esses dias, aí no jornal aí, ele mostrando exatamente que para se aquele prefeito ou aquela cidade precisasse da verba para construir o que fosse, precisava pedir para o pastor primeiro. Escola. Que absurdo, Cássio. Se o prefeito do interior quiser fazer uma escola, reformar uma escola com material escolar para as crianças, tem que falar com o pastor para intermediar uma emenda.
O pastor é um intermediário ali, e ele sabe, ó, você é do nosso lado ou não é? Se você não é, provavelmente a sua verba vai demorar mais, não vai ser aquela quantidade, e realmente são venais mesmo, sabe? É o que eu falei um dia com um amigo meu, eu falei, olha, você pode ver, tudo pode ser culpa do comunismo, do PT, do Lula e tal, mas eu acredito que do jeito que a gente vê o Silas Malafaia, por exemplo, criticar, xingar e falar, se o Lula ganhasse a eleição, ele ia chegar para o Malafaia e falar, Silas, o que você quer exatamente que eu te ajudo? Pronto, amanhã você vai ver o Silas falando bem do Lula, igual foi o Macedo, É assim, né, Ricardo? É assim, Ricardo? É igual foi o Macedo. Eu estava falando pro pastor Carlos que a única vez que eu votei no PT, que o meu irmão sabe, eu sempre fui inclinado para o lado do PSDB. Sempre eu votei em candidatos do PSDB. E, de repente, na igreja, na Universal, eu como obreiro, o meu irmão sabe bem essa história, tava os evangélicos tudo pendendo, tava tudo fechado já com o José Serra. E 15 dias antes, alguns dias antes, teve reuniões e reuniões, isso, aquilo e tal. De repente o jogo mudou. Chega os pastores lá na igreja com um monte de camisa da Dilma, um monte de panfleto da Dilma. Ó, agora a gente é Dilma. Eu falei, mas como assim? E o Serra? O pastor falou para mim assim, cerraram o Serra ele. foi cerrado ao meio, meu querido. Fechado com a Dilma. O pastor falou desse jeito, eu não lembro o nome do pastor, mas o pastor falou assim, o Serra foi cerrado ao meio, você obedeça e vai fazer campanha para Dilma. Cada obreiro com uma camiseta. Ninguém botou a camiseta. O pastor de cima do altar só olhou para mim assim, ó, e fez com o dedo assim para mim. Eu entrei lá dentro, botei a camisa da Dilma. Meu Deus. 500 pessoas no culto, 570 pessoas no culto. Eu saio de dentro do escritório da sala dos obreiros com a camisa da Dilma. Daí o pastor ainda pega eu aí, ó, exemplo de obreiro. Sabem quem vai votar? Ué, vocês e os outros obreiros não vai votar? Não, daí todo mundo lá, 100 obreiros, vestindo a camisa da Dilma com uma má vontade do caramba. Mas agora eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que Edir Macedo negociou com a Dilma? Ele contou uma balela para gente, mas na verdade ele queria já ter comprado o Banco Renner com capital estrangeiro. E a lei brasileira não permitia. E o Macedo já estava atrás disso já. E o Lula já tinha falado para ele que não dava certo. Não podia. A Dilma prometeu para o Macedo que assinava. Ela falou para a turma dela, não, libera isso para ele e tal. E hoje, Edir Macedo é dono de banco no Brasil por causa daquela eleição. Para você ver para onde que caminha as negociações que esses pastores estão rodeando o Bolsonaro, é para trás dessas coisas. Olha, não sei se o pastor se lembra, mas no ano 90, 80, naquela eleição de 89 do Collor com o Lula, foi exatamente assim. Todo mundo votou no Collor porque o Lula ia fechar as igrejas, o Lula ia comer criancinha, o comunismo ia entrar no Brasil e que não sei o que e tudo mais, e ele ia pegar o seu dinheiro e tal. Quando o Collor congelou o dinheiro de todo mundo que estava no mercado financeiro naquele ano, muitas igrejas tinham dinheiro no mercado aplicado. E foram lá com uma comissão, me lembro muito bem, tinha um ministro lá que era o braço, acho da Casa Civil do governo Collor, o Bernardo Cabral, não sei nem se ele está vivo, foi um interlocutor entre os pastores que foram até o Collor para ver se a Zélia Cardoso de Mello liberava o dinheiro das igrejas que estavam presos no mercado financeiro, naquele confisco daquelas poupanças do Collor. Não? E dizem... Não, é verdade, verdade.
Dizem as más Verdade, línguas que Cássio. o Collor deu uma mijada neles ainda, deu uma saboada neles ainda, que como que a igreja podia ter dinheiro aplicado dessa maneira, sendo que a igreja não é como é que é? Uma entidade filantrópica e tinha dinheiro aplicado dessa maneira, né? E é um grande negócio, na verdade, né? A gente sabe que de lá para cá só tem aumentado, e agora o ministro como esse ministro da Educação, que é um pastor, e outros mais, é um verdadeiro tráfico de influência. O PT é assim, não era? O Crivella. Então. O Crivella não tinha lá a dona... Esqueci o nome da mulher lá que tudo resolvia com ela. O Crivella tinha uma questão lá no Rio de Janeiro também, que qualquer prefeito lá, qualquer um que precisasse, qualquer um que precisava de uma verba ou qualquer coisa, tinha que falar com ela. O Crivella também teve envolvido em casos desse tipo. Tem o quê? 2 meses atrás, da Assembleia de Deus lá, o José Wellington. Você vê, né? Então, é um esquema que eu não acredito que seja exclusivamente desse caso. Para mim, segunda opinião, é um esquema já que está ali, ó, vocês podem fazer assim e as verbas vão ser divididas dessa maneira. Quem puxa para o nosso lado. Mas o que me deixou curioso e encafifado e assim é o cara pedir em ouro. É bem guloso, né? Não, é umas bizarrices tremendas, até na corrupção. Eu me lembro que teve um caso aqui, Ricardo e Cássio, aqui no Brasil, em Brasília, e foi de um pessoal ligado à Casa da Bênção, que é uma grande igreja que tem em Brasília, de um deputado lá que na época colocou dinheiro na cueca e antes de sair ele pegou na mão de todo mundo e fez uma oração. Vocês lembram disso? Lembro disso, lembro. O cara ainda entregou ele ainda, fez oração forte no final ainda e tal. Eu lembro disso, essas bizarrices. Agora, o problema disso tudo, a gente comenta isso, é que a gente vai naquela palavra que Jesus disse, que o sal, quando ele perde o sabor, ele só serve depois para ser pisado pelos homens. Isso é uma vergonha para o evangelho. Aqui, ó, o José Santos, obrigado, José, colocou aqui, ó, Dona Márcia resolve, secretária do Crivella. Tudo era com a Dona Márcia. Tá aí, ó. Aqui o Crivella chegou também a ser preso, não foi, em 2020? Foi. Na saída do governo dele. Aqui também, ó, Renato. Aqui no Rio, essa mulher era Márcia, mestre. O lema do Crivella era fala com a Márcia. Olha aí, ó. Então a gente não tá contando lorota aqui, né? Aqui, pessoal, ó. Outra confirmação aqui. O Anselmo também era obreiro da Igreja Universal. E quando a gente estava contando do caso da Dilma, ele confirmou, eu lembro, é verdade. Então, você vê, a gente não está aqui contando abobrinha, não. É coisas que realmente têm acontecido, têm manchado a reputação dos evangélicos, por isso que eu já falei no começo, eu já estou até com vergonha de falar que é evangélico, não sou mais. Não, eu não compactuo esse termo, não. Não sou crente, não sou sou discípulo. Você sabe que o Cássio tocou em um ponto aí importante da questão da eleição do Collor lá atrás, no final dos anos 80 para os anos 90. Você sabe que dos anos 90 para cá, desde Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e até atual o Bolsonaro, os evangélicos sempre tentaram ter essa aproximação, tentaram entrar ali. Por exemplo, essa sacada aqui, o Macedo, porque o Macedo queria empurrar o Crivella. Quem sabe aí, não só para ser prefeito do Rio, ou governador do Rio, mas presidente da República. O Macedo é ambicioso. Era para presidente. Então Macedo, só que aí, aquela prisão em 2020 acabou com a carreira presidencial do Crivella e outros escândalos que veio. Pô, o cara não consegue dirigir a prefeitura do Rio de Janeiro, vai dirigir o país? Aí ele tá de brincadeira, né, Macedo? Concordo. É complicado mesmo. Ainda bem que não deu certo, senão a catástrofe seria maior ainda.
E olha que o povo do Rio de Janeiro sofre, né? Como tem governadores ruins no Rio de Janeiro e parece que só piora, né? Ô, gente, vamos escolher melhor, mas é verdade. Dá pena o Rio de Janeiro. E o detalhe dessa turma, a gente tem os últimos 6 governadores do Rio de Janeiro, tudo preso, ou passaram pela cadeia. Você pode ver. Todos eles tinham palanque nas igrejas evangélicas. Inclusive com apoio total da Universal, Assembleia de Deus e o próprio Malafaia. Eu me lembro que quando o Malafaia foi inaugurar o novo templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na Penha, porque eu frequentado a igreja antiga, aquela menorzinha, e lá era o estacionamento. Quando ele inaugurou aquela igreja, sabe quem é que foi lá? O Pezão. O Pezão esteve lá, Malafaia colocou o Pezão no altar e disse: esse aqui representa o povo evangélico. O cara tá preso. Faltou algema para prender o pé do Pezão, porque é um mãozão, não é só Pezão. O cara roubou demais, gente. O Eduardo Cunha, o Pezão, Sérgio Cabral, e essa turma toda, todos, inclusive o Pezão frequentou lá, o Cabral frequentou lá, e o Eduardo Cunha, o Malafaia, eu tenho um vídeo no meu canal, Ricardo, em Cássio, que o Malafaia fazia comício pro Eduardo Cunha. Comício, pegando o microfone e mandando votar no Eduardo Cunha, que era irmão nosso, era evangélico igual nós, e o Eduardo Cunha tinha um lema. Sabe qual que era o lema dele? Não. O lema dele é: o nosso povo merece respeito. Que respeito. Não dá. Na hora que eu fico assim, os evangélicos, eles já são depenados pelos pastores cães gulosos, porque é dízimo, é campanha, é voto, é oferta, é fogueira santa, é não sei o quê, Presença no culto. Já tira tudo que eles podem tirar dos evangélicos. Os evangélicos já são depenados financeiramente desses caras. Esses caras tiram tudo dos evangélicos. Aqui nos Estados Unidos, aqui a gente vê, eu vi um pastor aqui, o pagamento é semanal, você dá o dízimo da semana e o cara, por alguma eventualidade, não foi no culto domingo. E aí o pastor liga pro cara, e na segunda-feira, na terça-feira: eu não te vi no culto. Onde você estava? Não sei o quê. O cara fala: não deu, tal. Aí fala: você traz o dízimo, então, semana que vem, e traz o atrasado também. Então, quer dizer... Pastor brasileiro. É verdade, você não veio, então você vai trazer já o dízimo do próximo domingo e traz o do domingo que você não veio. Não esquece. É por aí mesmo. Essa luta que os pastores tiveram aí para não fechar a igreja no meio da pandemia, não, é porque a gente está cuidando das pessoas. Meu amigo, eu falei para minha mãe mesmo, uma mãe idosa, tal, falei: mamãe, fica em casa, mãe, esse pessoal quer matar a senhora, mãe. Esse pessoal não tá nem aí com a vida de ninguém. Se a senhora morrer, mal lá vai alguém lá no enterro, lá não vai nem poder velar junto, porque nem contato. Se nem a gente que tá normal, esses caras estão ligando pra gente, você imagina idoso. Mas é porque que eles queriam essas igrejas abertas no meio da pandemia. É para fazer essa roda girar. Não pode parar, entendeu? Porque se a frequência cai, o dinheiro acaba. E esses caras não mantêm esse luxo. Um detalhe que eu e o pastor Carlos já tinha comentado antes de você chegar é o seguinte: essas igrejas, elas têm um monte de isenção de impostos. Tem muito imposto que eles não pagam. Verdade. Esses dias atrás eu fiz um vídeo dos apartamentos milionários de Edir Macedo aqui nos Estados Unidos. Só 2 que ele tem em Miami que eu pontuei no vídeo. Um de 9,5 milhões que estava no nome da igreja, The Universal Church. Para que estava no nome da igreja? Para não pagar imposto. Daí, ele comprou um segundo apartamento, mas para não dar muito na cara, o segundo apartamento, na mesma avenida, ele pagou 9,6 milhões de dólares.
Mas daí ia dar muito na cara, porque esse apartamento, ele foi muito divulgado, porque vários bilionários, só mora bilionário lá, não tem milionário, lá só tem bilionário. Sempre quando a empresa vendia uma unidade daquele dali, era uma comemoração, porque era Messi, era não sei quem, era Shakira, era o rapper não sei quem, era o empresário russo não sei quem que... Então, era noticiado. Então, o Macedo, esse segundo apartamento, foi obrigado a colocar no nome dele. Hoje o apartamento está avaliado em 17 milhões de dólares. E tem 2 na mesma avenida, no coisa. Então, em Campo de Jordão, a Universal tem uma mansão lá que custa 8 milhões e meio de reais. Está no nome da igreja para não pagar imposto. Então, fora um monte de coisas, isenções que essas instituições evangélicas têm para não pagar o imposto. Coincidentemente, né, nós não sabemos o porquê, a parte da população mais pobre é quem? É os evangélicos. Então, esse imposto que está deixando de pagar, está deixando de fazer o percurso natural dele e voltar como benefício para os próprios evangélicos. Então, os evangélicos sendo depenados 2 vezes. E esse esquema de corrupção que tem, não adianta falar que não tem esquema, que é esquema, porque a gente vê um caso aqui, um caso ali, outro caso aqui, e fora o que o pastor Carlos falou que se cavocar sai umas minhoconas grandona. Rapaz. Tá saindo de quem? Tá saindo do povo. Quem vai pagar a conta? É a população mais barata, a mais baixa. A população mais baixa, os evangélicos tá lá no meio da população mais baixa, de mais baixa renda. Então, é um caso assim, esse povo tem que começar a acordar, tem que despertar, sair dessa de... O que o senhor acha, pastor Carlos? Deu uma travada ali. O que o senhor acha? O microfone. Microfone. Que deu um bug aqui, gente. Desculpa aí. Eu acho que é o governo russo, aliado do Bolsonaro, tentando derrubar a live. Tá amarrado. Haja corda, hein? Haja corda. Não, eu concordo 100% com você, Ricardo, com você, com o Cássio. Eu acho que a gente tem a mesma ideia, tem o mesmo posicionamento. E o mais incrível é o seguinte, a longo prazo, eu não sei, mas essa sujeirada toda pode respingar em cima do povo mais simples, que é o povo que tem fé, que é o povo evangélico, o povo religioso. E as pessoas não só evangélicas, mas as pessoas que também são católicas, são espíritas, enfim, aquele que tem a sua crença, tem a sua fé. Sim. Porque querendo ou não, essa corrupção, essa sujeirada toda vai acabar caindo em cima do povo mais simples. Por exemplo, quem é que ganha dinheiro no Brasil hoje? Falando aí do PIB, da economia. Quem é que ganha dinheiro no Brasil hoje? Só empresário. Quem ganha dinheiro no Brasil hoje, desculpa, mas é só rico. É só empresário, dono de posto de gasolina, o dono da Havan está ganhando dinheiro, o dono da Rede Pão de Açúcar, o dono do Atacadão, só empresários que estão ganhando dinheiro. Já está lá em cima. Cara que já está lá em cima. Por quê? Porque o salário mínimo é 1.200 conto por mês. Quem é que vive com 1.200 conto por mês? É muito pouco. Eu queria propor, na próxima gestão presidencial, que vai ter eleição agora, e parece que não vai ter eleição, né? As pessoas estão tão tranquilas, e parece que não vai ter eleição esse ano no Brasil. Não, agora vai ter eleição em outubro, gente. Então o povo tem que acordar. E assim, ano que vem, assim, vamos propor o seguinte, em hipótese, né? O presidente da República, senadores, ministros, vereadores, prefeitos, essa turma toda que gosta de poder e se eleger a cargos públicos no Brasil, e eu não sei para que tanta gente briga, né? Se investe tanto bilhões para ser um prefeito, um vereador, um deputado, um senador, um ministro, enfim. Vamos propor o seguinte, vocês vão ter que trabalhar 4 anos ganhando R$1.200. 30 mil não vai ter para ninguém, vai ser 1.200 conto, para ver que se alguém vai querer se candidatar a algum cargo público.
Como, por exemplo, faz igual na Suíça, que é trabalho de graça, não é? Eles não querem, a intenção deles cadê a minha mão? Aqui, grana, é dinheiro, gente. Eles não vão querer trabalhar de graça, de jeito nenhum. E no futuro, próximo, se continuar assim, o Bolsonaro tem que tomar as rédeas do governo dele, colocar esses ministros aí que estão abrindo a porta para pastores. Falar, ó, aqui acabou a conversa com o pastor aqui dentro. Colocar ordem. O cara pode ser bruxo, pode ser macumbeiro, pode ser o que for. Se ele tem condição de ser um ministro, tem condição de ter um cargo ali eletivo, público, bota o cara para governar o país, bota o cara para poder comandar. Agora bota pastor aqui. O pastor, ó, eu vou dar o nome aqui do senhor aqui rapidinho. Ó, que coisa terrível, Cássio. Saiu na Folha de São Paulo, saiu na Veja, saiu no Globo, saiu no Jornal Nacional, saiu vários órgãos de imprensa aqui no Brasil. O escândalo está terrível. 2 pastores, o pastor Gilmar Santos, de Goiânia, e o outro pastor, o pastor Aranilton Moura, eles frequentemente vão lá a Brasília, em reuniões em especial no MEC, com o ministro da Educação, que é o Milton Ribeiro, presbiteriano. Milton Ribeiro, isso. Sabe o que foi que eles fizeram uma dessas reuniões em 2021? Isso tem gravações, tem fotos, tem imagem e tem testemunhas. Eles pediram, além de dinheiro para liberar verba com o município, pediram 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro. Pô, se o cara quer construir uma creche, quer construir uma escola, ele quer ajudar ali as criancinhas com a merenda, ó, se você quer, então tem que dar 1 quilo de ouro e alguma grana para a gente liberar para você essa verba aqui. É só absurdo. Só absurdo. Olha, o Bolsonaro fazer isso vai ser muito difícil, porque é exatamente essa base evangélica que dá essa sustentação para ele. Esses pastores estão lá, na verdade, exatamente se amanhã o Bolsonaro contraria interesses desses evangélicos, eles vão começar a bombardear o governo do Bolsonaro. E Bolsonaro é totalmente dependente dessa turma evangélica. 20, 25% é certeza que o Bolsonaro tem de voto dessa gente. Às vezes as pessoas perguntam, eu vejo jornalistas comentando, nossa, mas ele sempre tem essa base, porque ele sempre tem esse grupo trabalhando com ele, e ele sustenta esses pastores, esses evangélicos com essas benesses, isenção de imposto e outras coisas mais. O que acontece? Os pastores colocam na cabeça da igreja, vamos votar nele, e aí quem não vota já viu o que acontece com eles, né? É desse jeito, Cássio. É difícil mesmo, sabe? Porque exatamente esse mecanismo. E a verdade é o seguinte, mas isso aí sempre existiu? Sempre existiu. Agora está mais claro, está mais evidente, está mais do que claro que isso está realmente uma tendência de aumentar cada vez mais. Tem muita gente ganhando com isso. Esses pastores não estão nessa, não é porque eles creem num país melhor, porque eles estão interessados na segurança. Não, utopia. Eles não estão pensando nisso, não. Entende? Não, é uma turma. Eles não estão pensando nisso, não. Que eles pregam, pelo que a maioria prega em seus altares, dentro dos seus chamados ministérios, não é de esperar muito. Não, e se você pregar o evangelho, o pastor Carlos, ele está com muito mais bagagem, mais experiência do que nós aqui, do que eu, mas se você começar a pregar o verdadeiro evangelho, genuíno, simples, do jeito que Jesus falou para fazer, você vai ser taxado de comunista, você não está na visão, você não vai conseguir respirar dentro da igreja, eles vão te botar para fora, eles vão começar a minar você é do PT, que você é vermelho, ou que você é do tipo. E, na verdade, isso é a coisa mais clara que Jesus sempre fez. Se Jesus estivesse hoje no nosso meio aqui, gente, o que seria de Jesus, então? Falar, olha, você pega comida, dá comida aos pobres. Quando aquela passagem de Jesus, é claro, quando ele diz, olha, você não me deu de comer, não me deu de vestir, você não me deu de beber, mas Senhor, quando que foi isso? Quando que o senhor pediu de comer e nós não demos, né?
Exatamente, é quando você serve as pessoas, o povo lá fora, as pessoas que estão famintas. Isso é servir. Entende? Se você fala o evangelho desses termos, você já está frito, meu amigo. Seu ministério, a sua agenda já vai minguar, você não vai ser chamado mais. Tinha um pastor aqui da Universal aqui na cidade, aqui, que ele pregava assim: vocês têm que parar com essa mania de ficar ajudando o pobre. ele lembra aquele personagem do Chico Anísio, né? Eu quero que pobre se exploda, né? Desse jeito. A ordem era, ele questionou, e essa história aí de pegar o dízimo e comprar comida para pobre, isso daí, essa conversa é do diabo, essa conversa não existe. O cara pregava assim. Daí, eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro que na Igreja Universal é assim, se chegar um mendigo, o mendigo sempre tem umas moedinhas, porque ele sempre está tentando inteirar para alguma coisa. O corotezinho. Tentando inteirar ou para comida, ou para droga, ou para qualquer coisa. Ele sempre tem uma moedinha. A ordem era, se chegar mendigo, é para pedir as moedas até do mendigo. Tô falando de jeito nenhum. Uma vez eu estava com um pastor no carro, a gente paramos no semáforo. E o mendigo veio pedir um dinheiro, um trocado. Dê um dinheiro aí para me inteirar minha marmita ali e tal. O pastor falou, quanto que você tem aí? Ele falou assim, pastor, eu tenho uns R$4. A marmita era 10, né? Acho que era 8, 10. Nossa. Assim. Não, vão ali comigo ali, a igreja tá ali, vão ali, você vai pôr esse dinheiro lá no altar. O mendigo, você tá louco, pastor? Eu tô desde manhã aqui tentando arrumar o dinheiro para minha marmita, você tá aí, seu mercenário, seu cão, e deu um chute na porta do carro do pastor. Não perdoa. Sabe o que é isso? Não perdoa a moeda do mendigo. Não, é verdade. Sabe o que é isso? Isso é síndrome de Judas Iscariote. Você sabe que Jesus teve 12 discípulos. Sim. A palavra discípulo no original do grego quer dizer aprendiz. Então, todo discípulo é um aprendiz. Uhum. Então, Jesus reuniu 12 homens que eram os seus aprendizes, os seus discípulos. E foi feito um estudo sobre a mente dos 12 discípulos de Jesus, os 12 aprendizes, que vieram se tornar apóstolos depois, que o homem mais normal dos 12 eram Judas Iscariote. Por ser normal da mente, ele foi separado por Jesus para tomar conta do dinheiro do ministério de Jesus. Ele tinha bolsa onde as mulheres, onde as pessoas colocavam as ofertas. E de vez em quando Judas ele estendia a mão na bolsa e pegava lá umas moedas para ele, né? E aí isso foi se tornando um hábito em Judas, né? Quando, então, ele vai trair Jesus, ele já vinha traindo a Jesus há muito tempo. Quando ele pegava uma moeda, 2 moedas. Quando ele vendeu Jesus lá por 30 moedas de prata, ou, por exemplo, lá em João 13, quando ele está tomando vinho ali com Jesus na ceia, comendo pão, molhando o pão no vinho, os religiosos ficam bravos com esses textos do Novo Testamento, porque prova que os discípulos bebiam, prova que o próprio Jesus bebia vinho. E tem gente que não gosta do oinos do grego, do Novo Testamento, que é vinho alcoólico. Eles ficam horrorizados com os textos da Bíblia, né? Aquela moralidade, Jesus, né? É imoral, é terrível, que não sei o quê, mas é evangelho, gente, está escrito na palavra. Então Jesus fala assim, olha, aquele que molha comigo o vinho no pão, o diabo vai entrar nele e esse é o traidor. Aí era Judas, que estava ali comendo com Jesus na mesa. E detalhe, o diabo, às vezes, não é um espírito possessivo que pega a pessoa, o indivíduo. Às vezes o diabo é um sentimento, é um pensamento que está na mente da pessoa. Por exemplo, um sentimento de traição, um sentimento de ódio, um sentimento de roubar, de pegar o que é do outro. E esses políticos aí encaixam-se perfeitamente na síndrome de Judas Iscariote. E principalmente esses pastores aí que são políticos. Gente, religião e política não dá certo. Caiam fora dessa. Se o seu pastor aí colocar um político, figurão, aí no altar, agora antes de outubro ele vai colocar.
Vai colocar aí talvez o Bolsonaro, vai colocar talvez o Lula, vai colocar talvez o Sérgio Moro, vai colocar talvez aí aquele lá do Ceará, o Ciro Gomes. Ciro Gomes. É capaz dele ir de trator para a igreja aí. Ele e o irmão dele, o Cid. Porque então, tomar cuidado. Ainda mais que o Glória a Deus. Quem que é lá o Cabo Daciolo? O Daciolo passou o cajado para ele. Uau! Daciolo, agora ele falou, o Daciolo falou que o nome de Jesus é uau! O Daciolo uma vez me surpreendeu lá no Gideões, lá que ele pediu pro pessoal tirar a oferta lá e dividir a oferta ali. Acho que nunca mais ele volta lá, né? O pastor Carlos sabe, né? Não, depois que o Daciolo... depois que o Daciolo passou por lá, faliu. Faliu, não, o Daciolo passou por lá, faliu os Gideões. O Daciolo. Não, porque todo mundo vai lá, né, tipo assim, aquele monte de pastor, aqueles eventos de missões, mas você fica, né? Bom, sei lá, né? Eu já vi muito caso eu já vi muito caso de missão. Eu já vi muito caso na minha vida de missão que, na verdade, era mais caixa 2 para outras coisas, né? Aí eu já vi pastor, já falecido lá na minha cidade, já que ele queria tirar dinheiro dos irmãos para oferta de missões. O Cássio conhece, o pastor Carlos conhece. E aí na hora que o cara ia... ele não estava conseguindo a apelação dele para tirar o dinheiro dos irmãos, ele tirava o relógio dele. Ele falou assim, começa por mim, eu vou dar o meu relógio primeiro, tá aqui, ô irmão, vem cá, diácono, tá, o diácono ia lá, tá aqui meu relógio, dei meu relógio. E aí tudo bem, aí o povo via que ele deu o relógio, o povo ia lá dar ouro, dar anel, dar dinheiro, na época eu aceitava cheque, sei lá. Mas aí na hora que ele ia passar, o tesoureiro contou isso para nós, que na hora que ele terminava o culto, ele passava na tesouraria e falava, ó, o meu você reserva aí, quer dizer, o relógio dele você separa aí, entendeu? No próximo culto, o cara tava com o mesmo relógio lá, entendeu? Aí, ó, o José Santos tá falando que lá na Catedral da Fé, na Bahia, Salvador, já tem liderança lá, o bispo Sérgio Corrêa já está apresentando supostos candidatos para a eleição. Ele leva os caras lá para cima e daí, não, vamos orar pro cara aqui. E tem um áudio do Sérgio Corrêa botando na cabeça dos obreiros assim. O Sérgio Corrêa, o cabeça de ovo, ele foi líder dos obreiros da Universal por anos, agora ele está tomando conta do estado da Bahia. E falando nisso, o Sérgio Corrêa nunca falou, porque tem aquele monte de empresa no nome dele, eu queria saber, se o Sérgio Corrêa quiser falar para mim, um dia só me chamar, a gente abre a live para ele. Ele estava amedrontando os obreiros, que os obreiros não podiam falhar com o altar. Olha só, dentro da Igreja Universal tem um grupo chamado Grupo Arimateia, porque eles levam para o lado que, para se cumprir a Escritura, o corpo de Jesus tinha que ser sepultado. Então se apresentou José de Arimateia e cedeu um túmulo dele, familiar dele lá, para enterrar Jesus. Então eles falam da importância de José de Arimateia para se cumprir a obra de Deus. Eu posso dar só um adendozinho? Pode. Posso dar só? Posso? Pode. Então, bom, biblicamente falando, teologicamente falando, José de Arimateia, ele era um político, ok? Sim. Que só apareceu para dar sepultura para Jesus. O cara não fez mais nada. É igual os políticos figurões de hoje. O cara dá caixão, o cara dá o ônibus para levar o pessoal para o velório. Nós que é do interior de São Paulo, ali do Vale do Paraíba, a gente cansou de ver isso. O cara o vereador dá o caixão, o vereador dá o ônibus para a família para acompanhar o cortejo fúnebre. Então José de Arimateia é o típico político atual de hoje. O cara deu só a sepultura para Jesus. Ainda bem que Jesus só usou por 3 dias. Graças a Deus. Senão ele ia ficar devendo essa para ele até hoje. Já pensou?
O Grupo Arimateia, ele trabalha ali dentro da Igreja Universal para trabalhar na política. E eles fazem aquele trabalho de formiguinha, ele chega em membro, ó, você tem que arrumar 10 pessoas para votar no político, a gente tem que fazer isso, tem que fazer. Eles contam uma conversa bonita, que é para trazer a consciência política. Mas é um grupo, para mim, minha opinião, é um grupo criminoso, que todo mundo do Grupo Arimateia é orientado a fazer boca de urna no dia da política. Eles escondem material político não declarado, tudo fica com o Grupo Arimateia que tem dentro da Igreja Universal. E eles já estão aí no Brasil inteiro, estão desde o ano passado trabalhando todos os dias. Mas foi boa colocação, viu, pastor Carlos? Boa colocação. Boa mesmo. E Judas, o pastor, e o senhor falou de Judas, né? É interessante que Judas, quando a mulher estava lá com o perfume lá nos pés de Jesus lá, ele ainda ficou com raiva. Mas que é isso? É tanto dinheiro aqui e tal, né? E ele podia dar aos pobres, né? Quem olha assim, podia dizer, Judas é bem intencionado, aí, tá vendo? Ele tá pensando nos pobres, né? Mas Jesus foi bem claro, ó, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, ó. Na verdade, se esse povo quisesse cuidar de pobre mesmo, de forma séria, teria feito. E outra coisa que o irmão falou aí, é a questão de Judas, quando ele falou que um ia trair, ninguém desconfiou dele, né? É. Sensacional, verdade. Ninguém desconfiou dele, tanto é que perguntaram quem, né, entre nós aqui, né? Você vê, o Cássio... E o primeiro tesoureiro era ladrão também, isso também é ruim demais, né? Não, porque assim, Jesus pensou assim, poxa vida, eu tenho aqui comigo 12 homens aqui, 12 discípulos comigo. Peraí, Pedro é nervoso, é sanguinário, é sanguíneo. João é muito amoroso. Se eu colocar ele para cuidar das finanças, ele vai doar tudo para os pobres. Peraí, eu vou ter que dar um jeito aqui. O Mateus não pode, que o Mateus ele é ex-bandido, roubava na coletoria. Exatamente. Uhum. Aí Jesus ficou ali numa situação difícil. Então eu vou botar um cara que é certinho, porque ele é todo organizado. Judas ele era um cara todo certinho, intelectual, organizado. Tipo Macedo, sabe? Todo bonitinho, durinho, todo certinho, sabe? Botou o cara mó bandidão. O cara meteu a mão no dinheiro. Eu vejo uma outra coisa, por exemplo, eu nunca fui da Igreja Universal, né? Nunca fui, o meu irmão sabe disso. Mas uma coisa que o Macedo, ele conseguiu, é um caso de estudo entre o meio empresarial, é como que ele organizou bem a igreja de uma maneira bem empresarial mesmo. De tal forma que eu vejo é que ele exportou o modelo para outras igrejas. Essa organização, ele é formado em matemática, em estatística, ele sabe letra com letra, número com número, ele conhece os números, né? E essa visão empresarial dele, ele expandiu isso para muita gente, de outras denominações. Porque às vezes a gente fala mal da Universal, mas às vezes as igrejas estão fazendo a mesma metodologia também. Ele disseminou bem isso aí. Tá tudo igual, tá tudo nivelado. Tudo igual, tudo igual. Hoje tá nivelado. Não, hoje, em 2022, hoje tem igreja surgindo aí parecidíssima com a Universal. Toda a pregação, a logística, os gestos, a fala. Porque assim, o Macedo trabalha muito na questão da fé. Por que ele quer que as pessoas tenham fé? Para as pessoas dar. O cara, quanto mais fé o cara tem, mais o cara trabalha, mais o cara ganha dinheiro, mais o cara dá dinheiro para a igreja. Por quê? Porque não é interessante essa pregação bíblica. Por quê? Porque a pregação bíblica, meu amigo, ela é diferente. A pregação bíblica, você vê Jesus dizendo para os seus discípulos, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Essa é a pregação de Jesus, biblicamente falando. Agora, o cara que ele está querendo ganhar dinheiro, prosperar, crescer financeiramente, vai nessa visão teológica do liberalismo teológico, essa visão teológica do positivismo, pregada por Kenneth Reagan aí nos Estados Unidos, pregada por Dr. T.L. Osborne, que quem importou esses caras para cá foi o Macedo e o R.R. Soares.
da Guerra da Graça. Porque parece que é diferente, mas não é, eles são iguais. Eles são iguais. Iguais. A diferença é que o Macedo não tem muitos filhos e o R. Soares tem um montão de filho homem, tudo na política que ele botou. Essa é a grande verdade. O Macedo pudesse ter filho homem, ele tinha um monte da política. Inveja dele nisso daí. Entendeu? Mas não foi mulher. Mas não foi agora, na denúncia que foi feita no Estadão do pastor da Assembleia de Deus lá de São Paulo, os filhos não estão quase todos na política também? Eu não sabia. Quando você lê a reportagem, você vai ver um deputado estadual, o outro é federal, o outro é não sei o quê, e se fica assim olhando, quem não está na política está na igreja, mas está envolvido com a política também. E é um grupo inclusive, que eles não conseguem entrar. Cássio, aí nos Estados Unidos, viu, Ricardo? Tem um filho aí nos Estados Unidos, tem um filho do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é pastor aí nos Estados Unidos, do Ministério do Belém aí, e ele tem 3 filhos aqui. Um filho é pastor em Campinas, que é o pastor Paulo Freire, que é deputado federal já há vários mandatos, filho dele. Ele tem uma filha que é vereadora aqui em São Paulo, e tem uma outra filha que é deputada estadual aqui em São Paulo. E ele disse abertamente na reunião geral só para pastores. Ele disse, se algum prefeito na cidade que você é pastor, quiser uma emenda parlamentar para fazer uma creche, fazer um muro, remédio, algum benefício para o prefeito que é na cidade lá, que é emenda parlamentar, fala com o pastor, e o pastor vem até a mim aqui e eu falo com um dos meus filhos para liberar a verba parlamentar. Isso é um absurdo muito grande. É o dinheiro público, né? Na verdade, ao invés de pensar no bem público, o cara tá pensando no seu bem particular, né? No seu grupo, no caso. Fala comigo, você já sabe que na hora do vir, fala comigo que eu libero, já sabe que aí esse fala comigo é uma negociação. Vai ter uma contrapartida aí, né? Vai ter uma contrapartida. Ó, Assembleia de Deus, eu já falei aqui no começo, a minha mãe é da Assembleia de Deus até hoje, o pastor Carlos conhece o Celário, viu? Amigão do meu irmão. Esse já foi. Ele faleceu esses dias. Então. O pastor Luiz Celários faleceu, verdade. Foi Vou verdade. contar uma aqui. Vocês são de São José dos Campos? Eu preguei muito em São José dos Campos. Eu fui pastor auxiliar em São José dos Campos, do Ministério de Madureira, ali atrás da rodoviária, e no Jardim Paulista. Na Genésia Tarantino. Isso, exatamente. Tem um carrinho de lanche lá até hoje, um trailerzinho branco. Eu comia muito lanche ali. Detalhe, não era com o dinheiro da igreja não, tá, gente? Com o meu dinheiro. Aí olha só. Olha que coisa terrível. O pastor Luiz Celários era pastor do Ministério do Belém, em São José dos Campos. Mais de 100 mil membros tinha o campo lá, incluindo São José dos Campos e o litoral norte de São Paulo. Ali Caçapava, lá Ubatuba, lá para baixo. Caraguatatuba, lá para baixo. Resumindo, aí o Celários fez o quê? Rebeliou. É um termo que se usa nas igrejas. Ele rebeliou. Tirou a placa da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, colocou a placa Assembleia de Deus São José dos Campos. Aí, todos os lugares que tinha Assembleia de Deus do Ministério do Belém, Campo de São José dos Campos, colocou a placa do Celários. O Celários comprou uma briga com o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eles iam para televisão aí no Vale, TV Band Vale, para brigar na televisão. Seguranças armados, né, o Ricardo? Para lá e para cá, os crentes acoagidos. O Ricardo contou que a mãe de vocês tinha uma oferta e teve que dividir essa oferta no meio para quem fosse ficar com os Celários e para quem fosse ficar com os José Wellington. Foram lá atrás da minha mãe que queria outra metade da oferta. Fomos para a delegacia. Aí, detalhe, sabe o que aconteceu depois? O Celários, como não estava aguentando segurar a bomba, porque ele rebeliou, pegou para ele a igreja, aquele templo enorme que tem ali perto, no centro de São José dos Campos, da igreja dos Celários, com aquela galeria enorme, aquela igrejona grande, o Celários não estava aguentando segurar a rebelião, manter com ele a igreja, porque advogados em cima, aquela pressão toda. O que ele fez? Ele foi para Belém do Pará falar com o pastor Samuel Câmara e disse: Samuel, o negócio é o seguinte, eu peguei para minha igreja lá e tá feio para minha coisa, eu quero te vender a igreja. Aí o Celários vendeu para ele a igreja e ele veio e montou então a Assembleia de Deus Missão do Pará, lá em São José dos Campos, está com ele lá até hoje. Por conta disso,
houve um racha a ponto do Samuel Câmara e toda a igreja mãe de Belém do Pará ser excluída da CGADB, ser tirada da CGADB. Então, se você era membro da Assembleia de Deus, da Igreja Mãe, do Belém do Pará, do Samuel Câmara, você não tinha amizade com quem era do Belém. Foi uma briga terrível. Resumindo, Samuel Câmara colocou o filho dele lá, Felipe Câmara é o pastor lá hoje, e a Belém continua em salões lá, e todo mundo está seguindo a vida. O importante para eles é o faz-me rir. E tá todo mundo feliz e tocando a vida. Só Deus na causa. E são rivais, né? E estão todos do mesmo lado político. Teve um comentário agora, acho que é o Rogério que escreveu aí. O comentário dele é bem pertinente quando ele diz aqui, ele disse, não sei se é isso que ele escreveu, que aquilo que mais se criticava do Macedo, todos estão fazendo igual, né? Sim, teve um que escreveu aqui. Aqui, ó, o Renato. Isso, Renato Gomes, isso mesmo. Esse comentário mesmo. É verdade mesmo, né? O problema é o seguinte, eles, na verdade, agora, eles fazem igual, né? Porque o Macedo sempre foi descarado mesmo, nunca teve medo, não tem nada a perder. E a impressão que tem que eles chegaram num nível de escancarar, eu não sei se falta para eles a malandragem do Macedo, o que é. Porque você vê, o outro falou um negócio assim a público, para todo mundo ver, para todo mundo ouvir, né? E essa vergonha dentro das convenções das Assembleias de Deus no Brasil inteiro, tanto Missão, Madureira, Belém, tudo, eles estão todos os estados brasileiros, todos os estados da Federação Brasileira, aonde tem uma convenção da Assembleia de Deus, tanto de um lado para o outro, estão cheios de problemas na justiça. Hoje eu estava vendo o Hafner do canal Voo da Coruja, o Hafner estava tratando esse assunto. O pastor presidente da Assembleia de Deus do Pernambuco, o camarada com salário de mais de 200 mil reais. Que isso? O salário do filho, quase 70 mil reais ou mais. Ou mais. O da esposa, 38 mil reais. Meu Deus. Fora direito a isso, direito àquilo, direito assim que... E tratando todo mundo assim. E você sabe que dentro dessas instituições tem aquele puxa-saquismo, né? Tem aquela panela que blinda o cara. E o cara teve uma audiência do cara esses dias, um dos processos que está tendo, contra um presbítero que foi contra ele, né? E pelo que o Hafner fala, um presbítero muito honrado lá no estado do Pernambuco. A arrogância, a impetulância do cara chega a dar nojo. Eu escutei um advogado narrando a sentença do juiz. O juiz foi muito inteligente a pontuar a arrogância, a impetulância de um pastor presidente da Assembleia de Deus. Falei assim, você tem certeza que você quer condenar ele? Não, eu quero. Ele merece. Ele só faltou falar para o juiz quantos anos tinha que dar de... E o juiz pontuou que admirava uma pessoa que se dizia pregar o evangelho, presidente de uma instituição daquele tamanho, com a oportunidade de se redimir na frente de toda a membresia, tomar uma posição arrogante. Pastor, vocês já imaginaram você ser membro da igreja do Malafaia, por exemplo, e lá numa prestação de contas, lá você perguntar ou ver alguma incoerência, fazer uma pergunta lá, o Malafaia olhar para você, qual é, meu irmão? Qual é? Tá pensando o quê? Aqui é assim, aqui é o que manda, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu aqui é pouca farinha, meu pirão primeiro, tal. Você já imaginou?
O que você imagina dessas igrejas aí, então, quando o irmãozinho lá tem um problema lá com a irmãzinha, é um casamento que tá dando problema, é um problema, exclusão, põe ele lá pro inferno, não pode entrar na igreja, isso, aquilo, e põe aquele monte de dificuldade pra pessoa. Você imagina se no tribunal, diante de um juiz, ele faz isso, você imagina lá na paróquia dele, que ele toma conta, o que ele não é capaz de fazer. O José comentou aqui que absurdo os fiéis passando necessidade, né? Daí ele botou outro comentário aqui, né? Às vezes os membros não têm o que comer, mas salários dessa altura não é lá por causa que é lá no Nordeste, não, e que você acha que é exagero. É no Brasil inteiro. No país inteiro, verdade. No país inteiro. Verdade. Tem liderança na Universal, bispos grandes, que ganha muito mais do que isso. É de se imaginar. Tem bispo lá na Universal. Não, é de uma coisa assim. O salário milionário na Record ainda tem o salário da instituição. É de se admirar mesmo você ver pastores, às vezes, com salários maiores do que executivos que estudaram anos aí, a fio aí, numa empresa. É uma coisa assim como é que eu vou dizer? Merece um pouco de reflexão isso, não pode ser uma coisa normal. Porque assim, pode falar, na verdade, não, o Ricardo tá correto, você também, Cássio. O problema todo é o seguinte, é que as pessoas, elas têm aquela visão do pastor como um sacerdote religioso, homem piedoso, homem humilde, que vive pela fé, e a gente percebe que isso não é a realidade. A realidade é que são figurões que querem andar de carro importado, querem andar com relógios de marca, com roupas de marca, querem morar num bom bairro, se possível num condomínio fechado. São pastores que não querem viver à margem daquilo que a Bíblia diz para ele. São pastores que não querem viver apenas de oração e de leitura bíblica. Não, eles não querem viver o evangelho, eles não querem. Porque a Bíblia diz o seguinte, olha, você é pastor, você é ministro, então viva de oração, reflexão bíblica, vá atender o povo. Ok? Viva por aquilo que você é capaz de receber, por aquilo que as pessoas te dão voluntariamente. Porque a palavra dízimo, no Antigo Testamento, ela é iaser. Ela aparece pela primeira vez em Gênesis 14, lá no versículo 20, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Depois aparece de novo lá em Gênesis 28, quando Jacó vê uma escada e faz um pacto com Deus. Se Deus fosse com ele, que ele daria o dízimo. E durante a lei, Moisés ele vai organizar o dízimo para Israel. E o dízimo não era um dízimo, eram no mínimo 3 dízimos importantes para a nação. E no Novo Testamento, a palavra dízimo aparece em Mateus 23, 23. A palavra dízimo no grego é apodekato, que quer dizer também 10%, o mesmo termo do hebraico. Só que não tem um texto no grego do Novo Testamento original, gente. Não é a tradução do pastor João Ferreira de Almeida. Ele não era padre, não, ele era pastor. O português, o João Ferreira de Almeida era pastor, ele não era padre. Tá? E ele, quando traduziu a Bíblia para o português, traduziu na íntegra, perfeitamente, não tem falhas, não tem erro da tradução para a língua portuguesa. E o grego ali, de dízimo apodekato, não tem uma única palavra do Novo Testamento, nos seus 27 livros, que diga que o cristão é obrigado a ser dizimista ou a pagar dízimo. Meu irmão, você pode dar o dízimo se você quiser, de maneira voluntária. Agora, pastor, igreja, instituição, ninguém pode obrigar você a dar dízimo. E o mais interessante é o seguinte, um pastor não pode pegar o dinheiro do dízimo, das ofertas da igreja, e viver uma vida luxuosa, como faz claramente aí, explicitamente o Macedo, o Valdemiro, o R.R. Soares, e mais um montão de gente. Vivem bem e muito bem, como se fossem o Abílio Diniz. Meu amigo, o Abílio Diniz pode viver bem, porque ele é trabalhador. Ok? Silvio Santos pode morar em Orlando, pode viver bem, é trabalhador, ganha dinheiro honestamente. Agora, pastor, pelo amor de Deus, você explora as ovelhas, você tira a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas. Gente que não tem nem o que comer, gente que não tem nem um sapato para vestir,
gente que não tem dinheiro nem de pagar a luz da casa, a energia elétrica da casa, aí você vai lá e arranca. O Ricardo falou aqui que na Universal os obreiros são ensinados a arrancar até o dinheiro do mendigo. Pô, você arranca até o dinheiro do mendigo, meu amigo. Isso é um absurdo. Então, gente, ó, é totalmente equivocado esse evangelho que esses pastores ensinam, que esses pastores pregam. Graças a Deus que nós temos hoje a tecnologia a nosso favor, Cássio. Na palma da nossa mão a gente tem acesso à internet, à informação. Crente só é alienado se ele quiser, só fica sem conhecer e sem estudar se ele quiser. Então vale a pena você assistir o Segunda Opinião, você se inscrever aqui no canal Segunda Opinião, porque o Ricardo foi de dentro desse sistema religioso, ele sabe como esclarecer você, como orientar você, como dar um norte para você. Porque às vezes, ô Cássio, hein, Ricardo, a pessoa está saindo dessa instituição arrasada, destruída, ela deu tudo no altar, pela fé, acreditando que Deus ia abençoar e Deus não abençoou. A culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. A culpa é que você foi humilde, foi inocente e ouviu um falso profeta. Verdade. Mas se você confiar em Deus, trabalhar e lutar, Deus te levanta de novo. Não é assim, Ricardo? Verdade. Desse jeito. É isso mesmo. E se você está decepcionado, se você está triste por causa disso, não deixa Jesus por isso, não deixa o evangelho por isso, porque na verdade o que foi ensinado dessa maneira para você não é o verdadeiro evangelho. Não é a verdadeira graça de Deus. Então você pode estar assim, aparentemente decepcionado com a graça. Não. E não foi apresentado corretamente para você. Porque se você conhecer o verdadeiro evangelho, você nunca mais deixa Jesus. Você vai ver que como que as pessoas estão tão equivocadas, as pessoas estão enganadas, e as pessoas estão sedentas do verdadeiro evangelho, de água boa, comida boa, limpa, o verdadeiro evangelho puro, sem mistura. Isso é verdade, sim, concordo com o pastor. Verdade. Ontem eu tratei isso na live que eu fiz no canal do Pedrosa, e eu falei exatamente isso. Ele falou assim, eu falei, por que eu dou uma mesclada nos vídeos que eu faço? Às vezes eu faço só uma denúncia, mas eu sempre dou uma pinceladinha do evangelho, sempre falo e tudo, e não apresso as pessoas sair das instituições que eles estão. Por quê? Porque as pessoas elas precisam de um amparo espiritual, psicológico. Eu estou tratando com pessoas aqui nesse canal, inscritos do canal, que me mandam mensagens, pelo Facebook também, pessoas que estão totalmente destruídas, totalmente fragilizadas. Tem coisa que eu nem abro a boca para falar, porque eu sei que tem gente que não aguenta, ela não vai aguentar. Então, essas denúncias tem que ser feito. Tem que passar uma consciência política. Eu não quero saber se você vai votar num de esquerda, de direita. Eu quero que você faça a tua análise. Vote com a sua consciência. Vote com a sua consciência, não com a consciência do teu pastor. Exatamente. Se você viu, ontem eu tratei com várias pessoas que estavam no chat, que ainda estavam dentro da instituição e escreveram no chat, eu sei de tudo que está errado lá dentro. Mas, pelo que eu percebi, são pessoas que não estão preparadas a estourar a bolha e sair desse sistema. Falei assim, pessoas que precisam, mais do que tudo, ter um envolvimento com o evangelho, a sã doutrina, o evangelho da graça, sem chaveirinho, sem pendulicário, sem nada, aquele evangelho puro, genuíno. Porque as pessoas... Você sabe, Ricardo, não que as pessoas foram doutrinadas a viverem assim. Foram doutrinadas. E às vezes, se ela sair dessa bolha, como você falou, ela fica sem norte, ela fica sem rumo. Daí cai na bebida, verdade. É verdade. Ela destrói a vida dela, ela, igual o Cássio falou, ela fica tão desacreditada que se não tiver um cuidado com a pessoa, eu falo para a pessoa, ó, se você tem consciência, sai. Se você tem consciência, se você tem dúvida, analisa tudo que a gente está falando, desde a parte política, da parte financeira, de tudo que a gente está falando. Faz um balanço. Ah, não, eu falo para as pessoas,
Eu não convido ninguém a se tornar um desigrejado, como isso é um termo que se usa hoje. Antigamente o termo era o desviado, né? Agora o termo é o desigrejado. Eu falo para a pessoa, não é isso que eu quero para você. Procura um lugar sadio. Mas esse lugar tem que ser sadio. É verdade. Se o pastor está lá te obrigando dízimo, te obrigando campanha, sacrifício, obrigando até o teu voto. Te intimidando. Te intimidando. Jesus chamou você para ser livre. Para ser livre, verdadeiro. Bom, a gente já está aí quase 1h50 de live. Vamos fazer aí as considerações finais, né? E agradecer os inscritos que estão aí, quem está assistindo, está ao vivo até agora, e que depois vai ficar na gravação e vai poder assistir. Então, as considerações finais aí, o Cássio primeiro. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, prazer conhecer o pastor Carlos Souza, e eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo que Jesus é muito mais do que isso que foi mostrado por esses homens. Jesus, ele é a nossa liberdade. Jesus nos chamou para ser livres. Às vezes você, como se diz assim, para quem está numa gaiola e vê o outro livre lá de fora, aquele que está livre é doente. É isso que eles nos veem. Sabe, o Evangelho, Jesus nos chamou à paz, nos chamou a gente a viver dia a dia, sabe, sem intermediários, sem mediadores. Nós só temos Jesus Cristo entre nós e o Pai. E eu recomendo a você a leitura da Bíblia diária, seu devocional. Não abra mão disso e viva o Evangelho da forma mais simples possível. O Evangelho é muito bom. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. A gente acha que Jesus só está presente quando está no ajuntamento da igreja, com aquele povão, né? Jesus não está no nosso dia a dia. E não é também por aí, sabe? Então não perca a graça, não perca a fé por causa disso, não. Congregar é bom onde você gosta de congregar, desde que seja bom para congregar, tá bom? Onde tenha a primazia, a palavra, a oração, onde tenha ali vamos dizer assim, onde há a simplicidade do evangelho. É ali que é o lugar certo para você ficar. Não se intimide com o que as pessoas vão falar, pastores vão te intimidar, entendeu? E uma boa noite, bom descanso para todos vocês, tá bom, gente? Tá bom. Ô, pastor Carlos, as considerações, e fala do teu canal aí, por favor. Gente, me sigam lá, pelo amor de Deus. PR Carlos Souza aqui no YouTube. Eu faço vídeos diários, quando eu posso, e também faço live também lá. Às vezes tá só eu sozinho na live lá, o Ricardo entra para me ajudar, para a gente seguir em frente. Eu fiquei muito feliz em conhecer o Cássio. Deus abençoe você, Cássio, sua família Obrigado, toda. Você também. Ricardo é o irmãozão, e a gente está aí fazendo uma amizade, e tenho certeza que vai perdurar por muitos anos, até que o Senhor volte. Eu quero deixar para vocês 2 pensamentos de 2 homens que eram ateus, 2 homens que eram pagãos. Há quem diga que eles não criam em nada, pois eram historiadores. Um é o Flávio José e o outro é o Tássio. Flávio José, historiador judeu, e o Tássio, historiador romano. Provavelmente Tássio era pagão. E ambos falaram de Jesus. Ambos mencionaram sobre Jesus. Eles disseram o seguinte, que se os evangelhos não existissem, só a história de Jesus Cristo seria ela maravilhosa e contundente para a salvação do homem, por causa da cruz do Calvário. Um judeu e um pagão testemunhando que Jesus foi real, que Jesus de fato existiu. Então você que está aí numa igreja, numa instituição, você se sente bem aí? Continue, meu amigo. Mas se você está infeliz, está insatisfeito, você sente que a coisa não vai mudar, faça como o Ricardo disse, procure um lugar onde você se sinta bem, onde você tem amor, onde você seja abençoado por Deus. Independente de qualquer coisa, Jesus te ama, está com você e vai lhe abençoar, tá bom? Beijo no coração, Cássio, beijo no coração, Ricardo, obrigado pela oportunidade. Alegria. E não sai não, que eu vou, quando eu desligar a transmissão, vocês esperam aí. Ah, tá bom. Vai servir um cafezinho depois, né? Eu vou servir. Eu quero agradecer todo mundo que ficou firme até agora aí. Tivemos uma média boa pro dia, pro horário, avisamos em cima da hora. Quero agradecer todo mundo
que está dando uma força aí no canal, o Anselmo, o José, o Renato, vários outros que passaram aí e deixaram as notificações. O Renato foi meu primeiro incentivador do canal. Eu gravei um vídeo e soltei no Facebook. Os youtubers, hoje amigos meus, pegaram os vídeos e os vídeos ganharam milhões de visualização no mundo inteiro. O Renato falou assim, pô, estão ganhando dinheiro com o teu vídeo aí, abre um canal. O Renato é um amigo lá do Rio de Janeiro e o meu incentivador, mas eu quero agradecer a todos, todo mundo. A gente está aí um mês e pouquinho, já passou aí de 1.000 e tantos inscritos, não esperava isso tão rápido, muita visualização, bateu rapidinho. Eu bati mais as metas de visualização do que os inscritos depois que... Mas é um trabalho que todos sabem a importância. Então, agradeço todo mundo que está até agora. Vão descansar, vão dormir. Espero que vocês tenham um sono reparador. O dia de amanhã, vocês podem ter certeza que o Eterno já preparou. Amém. Mas tem algo interessante. As pessoas falam muito, o melhor de Deus está por vir. Isso é uma mentira. O melhor de Deus foi o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário há quase 2000 anos atrás. Tá bom? Graça e paz a todos. Ficam com Deus. Nos vemos. Tá bom, gente. Boa noite. Segura aí. Tchau, pessoal.